O vídeo de hoje eu quero começar com uma pergunta que eu recebi, e essa é a importância de você escrever nos comentários, deixar a sua pergunta, suas dúvidas, e nos próximos vídeos nós estaremos lhe ajudando. A pergunta diz assim: quem comete pecado perde o Espírito Santo? Nós vamos ter a resposta nesse vídeo, mas eu gostaria que você ficasse bem atento, tá? Para que o Espírito Santo possa mostrar a você o que você precisa enxergar e possa falar com você aquilo que você precisa ouvir. Eu quero começar falando sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele foi nomeado pelo próprio Deus, escolhido e levantado pelo próprio Deus, e o Espírito de Deus estava em Saul. E a palavra de Deus diz que Saul, a princípio, ele seguiu a direção de Deus, mas depois ele começou a desobedecer. Esse foi o pecado dele, o pecado da desobediência. E entre muitas coisas que aconteceram, a Bíblia diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, então o Espírito de Deus estava nele, mas o Espírito de Deus se retirou dele. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, o Espírito de Deus saiu, estava nele, saiu, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Qual foi o pecado de Saul para que o Espírito de Deus o deixasse? Para que o Espírito de Deus saísse, se retirasse dele? Foi a desobediência. Ele desobedeceu a direção de Deus dada por intermédio do profeta Samuel. Nós temos um outro exemplo fortíssimo na palavra de Deus, em Juízes, que fala a respeito de Sansão. Sansão foi um homem que desde o seu nascimento ele tinha um voto com Deus de não passar navalha na sua cabeça. Nos desenhos, as crianças aprendem isso, que a força de Sansão vinha do cabelo dele. Na verdade, não vinha do cabelo. A força de Sansão vinha de um voto que ele tinha com Deus de não cortar o cabelo. Então era um voto que ele possuía, não propriamente do cabelo, mas do voto que ele tinha com Deus. E todas as vezes que ele tinha um desafio, uma luta, um problema, o Espírito de Deus se apossava dele e dava a ele vitória sobre os inimigos, porque ele tinha esse voto com Deus. Ora, um dia ele revelou o voto que ele tinha a uma mulher, e essa mulher o traiu, chamou os homens e raspou a cabeça de Saul, raspou a cabeça de Sansão. E então Sansão estava dormindo quando isso aconteceu, rasparam a cabeça dele, e quando ele despertou, alguém gritou assim: os inimigos vêm contra você, Sansão. Os inimigos vão te atacar novamente. E a palavra de Deus diz assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. A mulher gritou: os inimigos estão vindo aí. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, olha só, mais um cenário nós temos aqui. Sansão tinha um voto com Deus desde criança, ele quebrou esse voto com Deus, o Espírito de Deus saiu dele. Quando ele despertou e ela gritou: olha, os inimigos vêm contra você, e eu vou lutar contra eles e vou vencer. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Qual foi o pecado de Sansão? O pecado de Sansão foi quebrar o voto que ele tinha com Deus. Então temos Saul, que desobedeceu, o Espírito se retirou dele. Temos Sansão, que quebrou o voto com Deus e o Espírito do Senhor se retirou dele. E nós temos o exemplo de Davi. O que aconteceu com Davi? Muito conhecida a história. Davi era um rei, servia a Deus,
e ele caiu em adultério. Mas não foi só isso. Ele caiu em adultério e, além de cair em adultério, ele programou, ele esquematizou, ele armou um plano para que o marido dessa mulher, que ele havia caído em adultério, fosse morto. Então, se você pôr na balança, foram pecados graves, se eu posso colocar assim. Além de adulterar, ainda planejou a morte do marido da mulher que ele havia adulterado, para tentar pagar o pecado dele, esconder e tudo mais. Ora, mas com Davi foi diferente. Ele caiu, ele pecou, e a palavra de Deus, quando ele faz referência ao caso de Davi, numa das orações de Davi, ele disse assim, olha só, é muito forte, não me repulses da tua presença, quer dizer, não me exclua da sua presença, não me exclua da sua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então, mesmo ele caído naquela situação, ele disse a Deus, não me retires o teu Espírito Santo. Ou seja, mesmo caído, ele tinha certeza que o Espírito de Deus continuava com ele. Ele não disse, devolva-me o Espírito Santo. Eu perdi o Espírito Santo. Ele diz, não me tire o Espírito Santo. Porque, de uma forma espiritual, havia dentro dele a certeza que o Espírito de Deus ainda estava com ele, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Se você colocar na balança o erro de Sansão, o erro de Saul, comparado ao erro de Davi, não tem pecadão e pecadinho. Pecados são pecados, mas, humanamente falando, o pecado de Davi foi muito mais grave. Qual o pecado que é mais grave? O adultério ou uma desobediência? Qual o pecado que é mais grave? Planejar a morte de uma pessoa e matá-la, né? O plano ser concluído, ou você quebrar um voto com Deus? Humanamente falando, o pecado de Davi foi muito mais grave. A diferença entre esses exemplos que nós citamos é que Saul e Sansão perderam o Espírito de Deus, teoricamente falando, num pecado mais leve, e Davi, que cometeu um pecado mais grave, permaneceu com o Espírito de Deus pela oração que ele está fazendo aqui. Então nós entendemos que a sinceridade, o arrependimento faz a diferença no erro que a pessoa comete. Tem pessoas que se arrependem e tem pessoas que não se arrependem. Mas aí voltamos à pergunta, quem comete pecado perde o Espírito Santo ou não perde o Espírito Santo? Nós citamos exemplos de pessoas que perderam o Espírito Santo e citamos o exemplo de alguém que não perdeu o Espírito Santo. Ora, a resposta nós encontramos no versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando a gente lê a expressão enchei-vos ou cheio de, significa controlado por, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você. Alguém sobre o efeito do álcool, ele até cita, não vos embriagueis com vinho. Uma pessoa que está embriagada de álcool, ela é controlada pelo álcool. Ela mal consegue ficar em pé, é ou não é verdade? Ela não tem nem equilíbrio, porque o álcool domina todo o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico, porque ela está embriagada de álcool. Ela só vai ter controle de novo sobre o equilíbrio, o que quer que seja, aquilo que ela fala, esse tipo de coisa, quando acabar o efeito do álcool, não é assim? Então ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então uma pessoa cheia do Espírito,
ela é controlada pelo Espírito. Ora, a pessoa, ela pode ser batizada com o Espírito Santo e estar vazia. E aí a carne ganha força na vida dela. A carne controla. Ao invés de ela ser controlada pelo Espírito, ela é controlada pela sua carne. Ainda tendo o Espírito de Deus, sendo batizada com o Espírito Santo. Então isso é importante. Uma pessoa vazia, ela vai se inclinar para a carne, mesmo sendo batizada com o Espírito Santo. Entende? Então nós encontramos na palavra de Deus, diante de tudo isso, o fato é, quem está cheio do Espírito Santo evita o pecado. Mas também afirmar que quem comete pecado perde o Espírito Santo, então todos que já receberam o Espírito Santo já perderam. Porque qual é a pessoa batizada com o Espírito Santo nesse mundo que nunca mais cometeu nenhum pecado? Honestamente, pense comigo. Então todos que já foram batizados com o Espírito Santo já perderam o Espírito Santo e precisam ser batizados de novo. Então essa é a diferença. A resposta à pergunta é que só Deus pode dizer se o Espírito Santo fica ou sai. Só Deus. Só aquele que deu tem a resposta. Só aquele que deu o Espírito Santo é capaz de dizer se ele fica ou ele sai. Em Sansão ele não ficou. De Saul ele não ficou. Davi ele ficou. Então, só o Espírito Santo guiando, uma vez a pessoa cheio dele, só o Espírito Santo pode guiar a pessoa, dirigir. Mas ela pode ter o Espírito Santo, estar vazia dele e viver no pecado e praticar aquilo que desagrada a Deus. Isso é muito importante você saber. Aí você diz assim, poxa, então quer dizer que uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e viver no pecado? Bom, para a gente esclarecer isso para você, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então a pessoa que conhece a Deus, nasceu de Deus, tem o Espírito de Deus, ela possui a divina semente. Não é bíblico que uma pessoa salva continue no pecado de forma habitual. Não é bíblico. Você pode tropeçar, você pode falhar, eu falho, você falha, nós falhamos, nós somos seres humanos limitados. Mas em nossa vida não pode ter pecado contínuo sem arrependimento. Então, se você é batizado com o Espírito Santo e você está vazio, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, você vai se inclinar para a carne e você vai desagradar muito a Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, então você vai evitar o pecado e você vai agradar muito a Deus. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Dê o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Quanto mais like você dá no vídeo, mais o YouTube vai divulgar, oferecer esse vídeo às pessoas que precisam da salvação. E nós vamos ganhar almas. Eu gostaria que você ativasse o sininho de notificações para você ser avisado do próximo vídeo quando chegar, para você ser abençoado quando assistir e o Espírito de Deus falar com você. Tá bom? Se você quer ser mais abençoado do que já foi, tem o nosso card aqui, ali tem um link. Assista um vídeo que nós gravamos, nós preparamos, ensinando como ser uma nova criatura. Como ser uma nova criatura. Só você clicar no link no nosso card aqui. E eu espero que tudo que nós mostramos e falamos tenha ajudado você e você, da mesma maneira que você foi abençoado, abençoe outras pessoas também. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.